France Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 8 de setembro, em Paris arrancou hoje o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015. O julgamento histórico acontece 6 anos depois dos piores ataques terroristas cometidos em França, que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. Os militares na Guiné-Conakry, liderados pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya, aprovaram a libertação de cerca de 80 presos políticos. Decorrem atualmente as eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022 no Catar. A Guiné-Bissau deslocou-se ao Sudão e venceu por 4-2 no jogo a contar para a segunda jornada do Grupo I. Estes e outros títulos já desenvolver já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Chili. O jornal começa agora. Gabu 103.6 FM. Começamos com a atualidade internacional. Em Paris arrancou o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015. O julgamento histórico acontece 6 anos depois dos piores ataques terroristas cometidos em França, que fizeram 130 mortos e centenas de feridos. No total, há 20 arguidos que vão ser julgados, nomeadamente Salah Abdeslam. Karina Branco está no Palácio da Justiça de Paris em reportagem. Vestido completamente de preto, incluindo a máscara, foi assim que compareceu ao primeiro dia do julgamento o principal arguido, Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos que perpetraram os ataques de 13 de novembro e que incorre numa pena de prisão perpétua. Na simples apresentação dos arguidos, antes de confirmar o seu nome, Salah Abdeslam disse que não há outro Deus a não ser Allah e disse que deixou a sua profissão para ser combatente do Estado Islâmico. Foi ele quem deixou 3 bombistas suicidas junto ao Stade de France e depois levou outro bombista suicida, o próprio irmão, ao café Comptoir Voltaire. Salah Abdeslam também tinha um colete de explosivos, mas foi encontrado num caixote do lixo. Colete defeituoso ou arrependimento não se sabe, até porque ele nunca quis prestar declarações. Ao seu lado, atrás de uma barreira de vidro, outros 10 arguidos, todos atualmente presos, e cerca de 30 polícias à volta. 3 outros arguidos sentaram noutro banco, já que aguardaram um julgamento em liberdade. 6 arguidos estão ausentes, um deles porque está preso na Turquia, os outros porque se suspeita terem morrido em bombardeamentos na Síria e no Iraque, mas sem provas. Entre eles, há 2 acusados de terem dirigido os atentados. O que esperam as vítimas dos ataques terroristas cometidos em França a 13 de novembro de 2015? Reportagem de Karina Branco. Querem simplesmente que se faça justiça e vieram assistir ao arranque do julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015, 6 anos depois de terem sido vítimas dos piores ataques terroristas em França. Arthur Denouveau é o presidente da Associação de Vítimas Life for Paris e sobrevivente do Bataclan, onde morreram 90 pessoas. Ele espera simplesmente um momento de justiça. Espero um verdadeiro momento de justiça, um momento que mostre à França que o nosso país e a nossa justiça sabem julgar os crimes terroristas mais extremos com uma justiça normal. E isso é o que nos dá garantias sobre poder viver em democracia. Confrontados com o único sobrevivente do comando da noite dos atentados, Salah Abdeslam, que na abertura do julgamento se declarou como combatente do Estado Islâmico, as vítimas olham para ele simplesmente como um fantoche manipulado por interesses terroristas. É o que considera Thierry, sobrevivente do Bataclan. Ele fez um pouco o engraçadinho, o palhaço, para dizer que é do Estado Islâmico, mas o presidente do tribunal meteu logo no lugar. Sem esconder a emoção e a raiva que diz sentir Dominique Quiromos, quer que seja feita justiça, ainda que isso não lhe traga o filho de volta, Victor Muñoz, que morreu com 24 anos no café La Belle Équipe. Acredito na justiça do meu país e sei que esta pessoa que está no banco dos réus, sobre a qual me recuso a dizer o nome para não lhe dar protagonismo, ele é um assassino. Ele fez mais uma provocação, já esperávamos e preparávamos para isto. C'est une provocation, on s'y attendait, on s'y est préparé. O julgamento dos atentados de Paris começou hoje e vai durar quase 9 meses. As vítimas só começam a ser ouvidas no final de setembro.
Arranca hoje em Paris o julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015. Miquel Dias é filho da primeira vítima dos ataques dessa noite, Manuel Dias. Porém, ele prefere não depor no julgamento, que descreve como um circo mediático que não vai despertar qualquer reflexão coletiva sobre as origens do terrorismo. Não, porque estou um bocado desligado de tudo o que pode estar a acontecer-nos na atualidade em relação a essa temática, e também acho que vai mudar, seja o que for. Porquê é que não há de mudar nada? Porque será um circo mediático durante uns quantos dias, umas quantas semanas, e depois, mesmo que haja condenação, que deverá haver, não vai mudar nada, nem vai iniciar uma reflexão sobre as origens do terrorismo, o que é que esteve na origem do que aconteceu ao meu pai e dos outros atos terroristas. Portanto, é só condenar quem foi apanhado, e de resto não tem grande utilidade eu estar interessado nisso. Por isso mesmo não deveria ir a tribunal e mostrar o seu ponto de vista? Não, porque se eu for a tribunal não vou mostrar nada, vou estar lá só a ver um palhaço a dizer coisas que certamente não são verdade, ou a tentar defender-se. A justiça é que tem que fazer o trabalho dele. O que eu estou a dizer é que eu gostava que, em vez de falarmos de dever de memória ou nos sensibilizarmos com histórias de sofrimento ligado ao terrorismo, eu preferia que tivéssemos um pensamento mais crítico sobre as origens do terrorismo. Miquel Dias, filho da primeira vítima dos ataques de 13 de novembro de 2015, entrevistado por Karina Branco. Uma entrevista que pode ouvir integralmente a seguir ao jornal. Pelo menos 41 presos morreram, entre eles um cidadão sul-africano e um português, e dezenas de outros ficaram feridos num incêndio que eclodiu durante a noite passada numa prisão indonésia superlotada na região de Jakarta, revelaram as autoridades. Bissau 94 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. João Bustani, cidadão do Líbano, acusado pelo Ministério Público moçambicano de ter pagado subornos alimentados pelas dívidas ocultas, manifestou-se hoje disposto e pronto a depor por videoconferência no julgamento do caso que está a decorrer em Maputo. Recorde-se que Bustani foi ilibado pela justiça norte-americana das acusações que lhe eram imputadas naquele país pelo seu papel no caso das dívidas ocultas, nomeadamente pelo facto de ter sido usado o sistema financeiro norte-americano para parte das transações realizadas no âmbito da operação das dívidas ocultas. Uma operação especial da Polícia Nacional Cabo-Verdiana na Praia, a segunda numa semana, envolvendo 200 agentes efetivos, levou à detenção de 13 pessoas e à apreensão de armas de fogo e droga, divulgou hoje aquela força policial. Continuamos com a atualidade no continente africano. Os militares na Guiné-Conakry, liderados pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya, aprovaram a libertação de cerca de 80 presos políticos, tendo já sido libertados pelo menos 2 dezenas. Muitos destes homens estavam presos por terem incitado a um levantamento armado contra o presidente agora deposto, Alpha Condé. Os militares que organizaram o golpe de Estado contra o presidente Alpha Condé, agora deposto na Guiné-Conakry, comprometeram-se a libertar todos os presos políticos do anterior regime, tendo já elaborado uma lista com 79 nomes de pessoas a libertar. Segundo um jornalista da agência France Presse, cerca de 20 destes prisioneiros já teriam sido libertados, entre eles alguns dos principais opositores do antigo regime, que tinham mesmo apelado ao uso da força para derrubar Alpha Condé. A libertação destas figuras estava a ser reclamada desde segunda-feira por coligações políticas e sociedade civil. Os militares anunciaram na terça-feira que a transição será liderada por um futuro governo de unidade nacional, escreveu no Twitter do Comitê Nacional para a Unidade e Desenvolvimento o tenente-coronel Mamadi Doumbouya, líder dos militares que tomaram o poder no país. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental organiza esta tarde uma reunião de emergência, mostrando-se preocupada com as consequências deste golpe militar na Guiné-Conakry. Esta organização já condenou a deposição do antigo presidente. No desporto, decorrem atualmente as eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, no Qatar. A Guiné-Bissau deslocou-se ao Sudão e venceu por 4-2 num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo I. Na tabela classificativa, os jurtos lideram com 4 pontos, à frente de Marrocos com 3 pontos. Para Guilherme Farinha, diretor técnico da Federação Guineense, este triunfo é importante rumo ao primeiro lugar. Notar que o jogo entre Marrocos e a Guiné-Conakry não se realizou devido ao golpe de Estado que ocorreu em Conakry. Chegamos assim ao fim deste jornal.